Oi pessoal, a pergunta é bem simples. Quem nasce em Portugal é? Errou! Depende, porque depende de vários fatores, né? E agora vamos falar um pouquinho dessa mudança de lei que dá nacionalidade automática para os filhos de imigrantes há 2 anos em Portugal, tá? Lembrando, né, que muita gente vai vir, que é coisa de direita, que é coisa de esquerda. Não. Essa mudança de lei, esse pedido de alteração na lei, ela surgiu da população migrante, tá? Para fazer a alteração. E lógico, né, que seria uma coisa mais de esquerda, foi, né, a esquerda mais o PAN, né, que conseguiu fazer a aprovação de alteração na lei, tá? Tem muita coisa da esquerda que eu sou a favor, tem muita coisa que eu sou contrário. Não é a causa isso nesse vídeo, tá? Então nem venham me torrar paciência nos comentários com isso, né? É para informar vocês, tá? Vamos lá, vamos por partes, né? Os filhos de estrangeiros que residam em Portugal há 2 anos vão ser considerados portugueses originários, exceto se declararem que não querem ser portugueses, né? Invertendo a atual regra, né? Isso irá encurtar o prazo na lei até agora em vigor, tá? Que exigia aos pais que estivessem a viver em Portugal há pelo menos 5 anos. Tá? Outra alteração significativa é o pedido de nacionalidade pela via da ascendência. Pais de portugueses de origem podem vir a ter acesso à nacionalidade dos filhos desde que residam há pelo menos 5 anos em Portugal, independentemente da sua situação legal. Tá? Estas são algumas das alterações à lei de nacionalidade que o parlamento aprovou na última sexta-feira, tá? E que vão facilitar aos filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal o acesso à nacionalidade, quer pela via originária, quer pela naturalização. Quem é português de origem tem plenos direitos, né? Para quem é naturalizado, os direitos encurtam, tá? Os naturalizados estão impedidos, por exemplo, de se candidatar à presidência da República ou à presidência da Assembleia da República. Tá? O diploma segue para a promulgação do presidente da República e deverá estar a ser aplicado em junho, segundo o deputado Pedro Delgado Alves, do PS, né, que é o Partido Socialista. Ele foi o autor desta proposta também. Por outro lado, será possível a naturalização de menores não necessariamente nascidos em Portugal, desde que um dos progenitores aqui viva durante pelo menos 5 anos antes do pedido. Poderá ser assim mesmo que o progenitor esteja em situação irregular, tá? E desde que o menor tenha concluído pelo menos o ciclo de ensino básico ou secundário, o ensino médio ou fundamental, tá? Aqui no país. Tem que concluir um desses, ou os dois, né? Aqui em Portugal, tá? Na lei anterior era necessário o progenitor ter título de residência válido e viver em Portugal há pelo menos 6 anos para isso ocorrer, tá? Fica também definido na lei algo que o mais recente regulamento previa: a dispensa de prova de conhecimento de português para quem nasceu em países de língua oficial portuguesa, tá? O que eu acho que deveria ter igual, né? Tem que saber ler e escrever com fluência. Convenhamos, né? Muitos brasileiros não conseguem, né? Ficou ainda definido que a nacionalidade está vedada a quem tenha sido condenado a uma prisão de 3 anos. Antes eram impedidas as situações menos gravosas de multa para crime cuja moldura penal, né, era igual ou superior a 3 anos. Toda a esquerda, o PS, o BE, o PCB e o PEV, votou a favor, assim como o PAN. Num total de 118 votos, os 16 deputados do CDS-PP presentes votaram contra e os 79 do PSD abstiveram-se. O texto aprovado veio substituir os projetos de lei que o PSD, BE, PCB, PS e PAN entregaram no ano passado na Assembleia da República, mas que, na discussão, na especialidade, acabaram por dar lugar a um projeto de lei que agregou medidas propostas por outros que resultaram de um encontro de posições, tá? Então acabou dando muita coisinha. Isso aí tem muito, né? Muito pano para manga essa alteração aí, tá? Bom, vamos por partes, né? Como é que funcionava algumas coisas antes, tá?
Vamos supor, né, veio 2 estrangeiros para cá, tiveram um filho aqui, tinha as regrinhas que não podia sair do país durante 5 anos e tudo mais, o filho nascia, né, nasceu Portugal, nacionalidade brasileira, tinha que pegar o filhote, né, os documentos, ir no consulado brasileiro, ir lá e registrar. Depois de 5 anos, a pessoa podia ir e entrar com um pedido para mudança da nacionalidade. Daí já havia um outro documentinho, né, que a pessoa ia ter que fazer toda uma alteração, lá que diz lugar de nascimento, Portugal, nacionalidade, daí vai ser portuguesa, depois de 5 anos, né? E tinha alguns outros pré-requisitos para poder acontecer isso, tá? Agora vai encurtar para 3 anos. Basicamente é isso, tá? E dá para passar para os pais com mais facilidade, porque antes podiam implicar se a pessoa tinha residência ou não, né? E aqui em Portugal tem muito disso, né? Tem a legislação e tem cada lugar que faz de um jeito, né? Ou não, né? Vai depender muito disso, tá? Agora com essa mudança vai facilitar e muito isso, tá? Então para quem já teve filho, né? Ou tá tendo agora, né? Vai ter essas facilidades, né? Na questão de código penal, né? De prisão, né? Para quem cometeu crime e tudo mais, aqui em Portugal aconteciam coisas muito injustas, né? Por exemplo, todo mundo que está vindo para Portugal deve pesquisar um pouquinho da história, deve ter conhecido as histórias da guerra ultramar, né, que houve, né, entre Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, sabe, que eram territórios, né, ultramar, que eles chamam aqui, né, como mais ou menos como funciona ali acho que Reino Unido e Canadá, eu acho que o Canadá é um território ultramar, né, me corrijam se eu estiver errado, tá? Ou como a França também, que tem outros países também que pertencem a eles e tal, né? Por aí vai. E Portugal tinha muita extensão territorial, né? E, né, interesses e tudo mais, acabou acontecendo a guerra ultramar, que foi na década de 70, e desde então tem muita gente que tem nacionalidade portuguesa, porque antes era território de Portugal, então automaticamente as pessoas eram portuguesas e também angolana, ou moçambicana, ou cabo-verdiana e por aí vai. Tá? Depois da guerra, né, acabou. Então o que acontece? Depois da guerra teve muita gente que veio para cá, né? Muito angolano, muito moçambicano, que tem a nacionalidade, né? Tem as duas nacionalidades, porque nasceu lá, que pertencia ao Estado, ao governo português, tá? Então o que aconteceu? Vieram para cá e acabaram tendo filhos, né? Aqui em Portugal, com nacionalidade portuguesa. E porventura e tudo mais, acontece, né? Da pessoa daqui a pouco, né, desviar da sua rota e cometer um crime, um delito e ir preso. E daí o que acontecia, né, nesses casos? Né? A pessoa nasceu em Portugal, né, os pais eram moçambicanos, mas com a nacionalidade portuguesa também, tiveram um filho aqui, o filho cresceu, muitas vezes nem conhecia o país, né, dos pais, né, e simplesmente quando saíram da cadeia não tinham mais a nacionalidade portuguesa. Então essa mudança de lei ela vem para reforçar isso, né, para reforçar que as pessoas não vão perder a nacionalidade. Não estou aqui para julgar se a pessoa cometeu crime ou não, eu estou apenas narrando alguns acontecimentos e que não são exceções, tá? Acontece muito, inclusive eu cheguei a conhecer gente em Lisboa que acabou perdendo a nacionalidade por causa disso, né? Então é uma coisa que acontece com bastante frequência, tá? Não sei se é para inibir os outros ou não sei. Eu sei que acontece e se vocês derem uma boa pesquisada, vocês vão achar muitas matérias de pessoas que perderam a nacionalidade em virtude disso, tá? Só para dar uma reforçada sobre a questão de cadeia e tudo mais, né, nas mudanças que as pessoas foram condenadas. Aconteceu e deve acontecer muito ainda de perder a nacionalidade de um país onde tu nasceu, tá? Isso é uma das coisas que eu acho bem complicada aqui em Portugal, né? É a mesma coisa eu lá no Brasil cometer um crime e perder a nacionalidade brasileira, sendo que uma geração, duas minha atrás era de outro país, né? Que eu daqui a pouco nem faço ideia de como que é e que provavelmente eu não vou estar adequado a esse tipo de vida que se tinha lá, tá? Mas essa mudança de lei é bem interessante, vai ajudar muito, né? Os brasileiros que estão aqui, né? E também eu acho que vai abrir um novo mercado, né? Que lembra muito o mercado americano, né? Que é a lei de território, né? De nasceu já é, né? Porque tem até agências, né?
que no Brasil e nos Estados Unidos, que trabalham, né, para que as pessoas vão para os Estados Unidos e acabam tendo filhos lá, né? E isso não é proibido, não existe nenhuma lei que proíba isso, de tu ter filhos nos Estados Unidos, né, de fazer o nascimento do teu filho lá. Até porque movimenta a economia, né? Um parto nos Estados Unidos vai dar de 15 a 20 mil dólares, né? Aqui é gratuito, tá? E isso aí vai abrir uma brecha para outras pessoas virem para cá e acabar morando. E se é bom, se é ruim, eu não sei. Só com o tempo, né, vai ser possível visualizar e vislumbrar aí essas mudanças de legislação, tá? Levando em consideração que a legislação para pedidos de residência também deu uma boa afrouxada aqui em Portugal, eu creio que isso aqui não vai ser um fator muito forte, muito grande, tá? Até lembrando que Portugal precisa de gente mais nova para trabalhar e precisa incentivar a natalidade, tá? Lembrando que Portugal tem um pouquinho mais de 10 milhões de habitantes e quase 3 milhões de pessoas já estão reformadas, já são idosas em Portugal. Ou seja, né, isso aí é quase um quarto da população de Portugal. É muita gente. E também lembrando que muitos portugueses acabam por sair de Portugal em busca de uma vida mais fácil, né? Ou para simplesmente exercerem a sua profissão na qual foram formadas aqui, porque a faculdade, lembrando para vocês, que aqui é muito mais barato do que no Brasil, tá? Então acaba tendo muito idoso, né? Lógico que também com a melhoria da qualidade de vida que aqui também anda tendo, as pessoas acabam vivendo muito mais tempo e faz com que, né, o número de nascimentos, né, e de idosos tem uma discrepância muito grande, né? Porque se tu tem os mais jovens indo morar em outros países e porventura acabam tendo filhos, vão acabar tendo filhos em outros países. E isso acaba abaixando e muito a natalidade, né? Não vou entrar em detalhes, né, em dados, né? Talvez, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu vejo é que Portugal não está vendo outra possibilidade a não ser de facilitar, né, a vinda do estrangeiro para cá ter filhos e tudo mais e construir uma vida, até porque os portugueses em si, um percentual muito significativo, está indo embora do país, né? Onde os fatores são inúmeros, né? Desde a mudança de qualidade de vida, né? Que segundo os portugueses, desde a mudança da moeda para o euro, né? Que já faz mais de 10 anos, houve uma perda extremamente significativa de qualidade de vida e de consumo. Então, né, segundo eles, o poder da moeda caiu muito. E isso fez com que eles, né, saíssem. Né? E uma série de outros fatores também que entrou junto, né, para a zona do euro. E é lógico, né, o país mais forte vai ter mais poder do que o mais fraco. Né? E no caso, Portugal tem um poder muito menor, né, na zona do euro do que uma Alemanha da vida, do que um Reino Unido, né, que está saindo agora. Né? Então, Portugal está fazendo essas coisas para facilitar a vida, né? Lembrando, né, que os partidos de esquerda entram muito com as conversas, né, de facilitar e tudo mais, melhoria, e tem que ter, é lógico que tem que ter melhoria, e eu também acho muito errado o estrangeiro que vem para cá e trabalhe muito, né, para poder ter uma legalização, né, coisa que nos outros países é muito mais simples, tá? Mas também é muito mais rigoroso, né, para entrar nesses critérios de regularização, né? Então basicamente é isso aí, pessoal, só para passar para vocês aí que agora, né, quem nasce em Portugal demora um pouquinho de tempo, mas também pode ser português, tá? Então é isso aí, só para partilhar com vocês, e os links das matérias vão estar na descrição aí para vocês poderem acompanhar melhor e também lerem e discordarem de mim de alguma coisa, tá? Forte abraço a todos, e se gostou dá um joinha, dá um like aí e compartilha com seus amigos aí nas redes sociais.